Bom, esse é o trabalho final, né, da disciplina de transferência de calor e massa, né, em que o tema que eu escolhi foi trocadores de calor, né, na secagem de grãos, né. Então, aqui vem uma introdução, né, que fala da importância da secagem de grão na pós-colheita, né, e o uso eficiente de trocadores de calor em ambientes rurais, né. Esses aqui são os conceitos, né, que foram utilizados na aplicação prática aí, com exemplos aí, né, de como se utilizar as fórmulas, né, isso aqui é uma explicação mais detalhada de temperatura média logarítmica, né, de escoamento paralelo e trocador contra corrente, né, aqui o coeficiente global, né, e efetividade UNUT, né, essa aqui foi uma tabela que eu fiz, né, para falar aqui, para passar todas as fórmulas que eu utilizei, né. Então, aqui no primeiro exemplo, que foi um exemplo dado pela professora em sala, era um exemplo que ele se esperava, né? Resfriar o chopp, né? Até resfriar o chopp utilizando amônia, né? Então, aqui a primeira coisa que ele quer aqui é o coeficiente global, né? Eu utilizo aqui o coeficiente global aqui, né? Para trocadores não tubulares não adaptados, que sai nessa fórmula, já acho aqui o coeficiente global, né? Aqui ele quer o comprimento da serpentina, né? Que eu preciso agora, né? Da equação 11.14, isolar esse A, né? E conhecendo aí o coeficiente global, né? E conhecendo aí a variação de temperatura média logarítmica e o Q, né, que no caso era o Q do chopp, consigo isolar tudo e achar aí o comprimento da serpentina, né, e também a vazão mássica, né, que no caso aí eu usei a entalpia de vaporização da amônia, né, e consigo achar que é a vazão da amônia, né. O item C e o item D desse mesmo problema, ele dá uma nova situação, né? O cenário. Nesse cenário, a vazão da amônia deixa de ser 450 litros hora para 600 litros hora. Então, nesse item aqui, ele pede qual vai ser a temperatura, né, para esse novo cenário, né? Então, dessas fórmulas aqui, a gente acha a temperatura. No item D, agora ele quer, né, saber, agora mantendo a temperatura na condição inicial de 5 graus, qual vai ser a vazão máxima da amônia, né? Então, usando aqui, essa fórmula, você consegue descobrir aí o quanto se precisaria de amônia, né? Então, aqui é o item 2, aqui é um exercício do Incropera, né, é o 11.1, né, em que também ele pede aí o tamanho aí do trocador de calor, né, e para isso aqui você precisa primeiro achar esse TS, porque a gente de novo vai usar a equação 11.14, que vai ter essa variação logarítmica de temperatura, a gente precisa da temperatura de saída da água, para isso a gente usa esse Q do óleo aqui, que é igual ao Q da água, isola o TS, daí depois a gente joga lá na fórmula lá, que é esse delta TLN aqui, né? A gente já tem ele. Aí também a gente precisa do coeficiente de calor, né? Do coeficiente global, né? O coeficiente global a gente faz aqui umas alterações na fórmula, né? A gente considera que o H interno, a gente considera escoamento através do tubo, que a gente acha esse Reynolds, que acha o NU, que acha o HI, né? Aí o escoamento do óleo é seção anular, né? E também a gente vai aqui na página 350, 8.71, né? E consegue achar aqui o HE, né? Beleza, né? Então aqui a gente já tem tudo, isola o A, isola o L e acha o exemplo 3, ele aqui ele não dá a área para a gente. Quando ele não dá a área, então a gente precisa usar o ENUT, né? Então, usando o ENUT, para usar o ENUT é uma tabela, né? Então, a gente vai precisar aqui de um C mínimo com C máximo, que é a capacidade térmica da água, mínima e máxima, né? Para isso, então, a gente acha elas aqui, né? Aqui a gente acha o CR, que é a relação, é a divisão do C mínimo com C máximo, né? Aí, depois, então, a gente acha aí os valores do Q e do Q máximo aqui para a nossa equação 11.19, vai para a tabela, acha o NUT, acha a área e consegue achar o que ele queria, né? O porquê a gente usou o ENUT foi porque a área não era conhecida, né? Aqui uma relação de como existe uma aplicação direta aí entre os métodos que a gente utilizou com secagem de grãos, né? Aqui é um silo que se utiliza aí um sistema aí de trocador de calor aí para secagem do grão, né? E aqui é a conclusão falando que tudo que se aprende no capítulo 11 do livro Incoopera tem aplicação prática, né? Na agricultura e secagem de grãos. Fim.